ao vivo para mais uma aula do nosso Macarrão Talk, começando agora. Bom dia, bonjour para todos vocês. Aula de número 86, começando agora. E antes de a gente começar a entrar no assunto aqui, porque o assunto de hoje vai ser maravilhoso, vou pedir para você deixar o teu like aqui embaixo do vídeo. E para você também se inscrever no canal. Deve ter um botão aqui embaixo, aqui em cima, sei lá onde está escrito inscrever-se. Se inscreve no canal para você não perder nenhuma aula semanal do Macarrão Talk, que acontece ao vivo aqui toda semana, toda terça-feira às 10 da manhã. E para você não perder nenhum vídeo novo no canal, porque toda sexta-feira às 6 da tarde tem vídeo novo, vídeo curto aqui no canal. Então eu sempre venho com uma dica nova, com uma receita nova, com algo novo aqui para vocês. E vocês sabem que o canal aqui, canal de qualidade. Os vídeos aqui, vídeo de qualidade. Então aqui não é pano para manga. Aqui é direto ao ponto, gente. Vocês sabem disso, vocês me conhecem, aqui não tem enrolação. Então se inscreve no canal, deixa o like para ajudar o YouTube a nos ajudar, para esse canal ficar ainda maior, e isso só vai ser possível graças a vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila Catapan, sou especialista em macarrons, especialista em confeitaria francesa e diretamente aqui da França, onde eu moro, eu trago toda semana para vocês aulas ao vivo sobre macarrons, sobre confeitaria francesa, receitas, técnica, enfim, uma infinidade de coisas aí para agregar valor ao teu conhecimento. Na aula de hoje eu vou trazer um assunto muito pedido por aqui, porque como que eu consigo preparar essas aulas aqui? Como que eu tenho tanta ideia, gente? 86 semanas, né? Então tem que ter muita ideia para trazer tema aqui para vocês. E na verdade não é a minha cabeça criativa, não. Eu trago os temas que vocês me pedem. Então quando vocês quiserem algum assunto novo que eu ainda não abordei aqui no canal, gente, tem que me enviar lá pelo Instagram ou deixar aqui nos comentários no YouTube, porque você sabe que a pergunta feita é pergunta respondida. Então a sua pergunta ela pode se transformar em um vídeo, em uma aula. Então não deixe de deixar a tua pergunta aqui no canal ou lá no Instagram, @PriscilaCatapan, beleza? Então a pergunta de uma seguidora foi a seguinte: Pri, eu já faço macarrons com a técnica do merengue italiano, porém eu gostaria de saber se é possível fazer a macarronagem na batedeira, porque eu estou com uma tendinite na minha mão. Então, olha só que pergunta legal, né, gente? Se vocês procurarem na internet informações sobre macarronagem na batedeira, vocês vão encontrar várias receitas feitas com merengue francês, com merengue suíço, macarronando na batedeira, porém com merengue italiano é muito difícil encontrar. Então, no vídeo de hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre isso, como fazer a macarronagem na batedeira com a técnica do merengue italiano, que é uma técnica específica para fazer macarrons. Show? Quem aqui já conseguiu fazer macarronagem na batedeira? E eu vou falar uma coisa para vocês. Desde que eu aprendi a fazer a macarronagem na batedeira, eu nunca mais trabalhei com a macarronagem manual, ou seja, na mão, né? Por quê? Porque quando a gente faz uma receita atrás da outra, gente, é de doer muito o braço. Então, para evitar tendinite, cansaço excessivo, né, esses movimentos repetitivos, a macarronagem é uma mão na roda. A macarronagem na batedeira é uma mão na roda, porque você consegue fazer uma receita atrás da outra e a macarronagem ela não dura 1 minuto, enquanto que na mão ali você vai ter que ficar todo aquele tempo, né, tomando cuidado, etc. Então o objetivo da aula de hoje aqui é dar os passos básicos que você precisa saber para você fazer a macarronagem feita com merengue italiano aí na sua receita de macarrons. Vamos falar um pouquinho sobre o que é macarronagem para quem nunca ouviu falar, né, sobre esse termo. Macarronagem é um termo francês e significa o ato de você misturar o merengue aos ingredientes secos da receita de macarrão, tá? Então geralmente
É aquela mistura que você faz do merengue com o TPT. O que é TPT, Pri? TPT é o tanto por tanto, né? O tom por tom. Nada mais é do que farinha de amêndoa com açúcar de confeiteiro ou açúcar impalpável, tá? Pode ser os dois açúcares. Então, o fato de você fazer essa mistura se chama macarronagem. E a macarronagem, ela possui uma técnica bem específica, que eu vou mostrar aqui no vídeo para você. Você vê aqui que nessa técnica a gente mexe a massa do macarrão de uma maneira bem específica, onde o objetivo é homogeneizar os ingredientes e sem, portanto, remover ar em excesso da massa. Então aqui você vê que eu não tô simplesmente mexendo como se fosse um bolo, né, batendo tudo rápido. Não, a gente mexe com os movimentos circulares, a gente leva a massa de baixo para cima, para não remover ar em excesso, porque numa massa de macarrão a gente precisa de ar, né? O ar presente dentro do merengue, a gente precisa desse ar para o macarrão crescer na hora do forno. E para você aí que tem batedeira, provavelmente a sua batedeira, principalmente se ela for planetária, né? Tem que ser planetária para você ter esses equipamentos. Geralmente a batedeira ela vem com diferentes equipamentos, diferentes acessórios. O primeiro deles, o mais conhecido, é esse daqui, né? É o fouet da batedeira, é o batedor. Então, o batedor tem que ter, né? Não tem como fazer um bolo sem o batedor, não tem como bater uma clara em neve. Esse tipo de batedor aqui, gente, né? Você vê que ele é todo vazado, ele tem essa forma aqui, como se fosse de um globo, né? E esse formato aqui, ele é específico, ele é feito dessa maneira por um motivo, e o motivo, ele é simplesmente para adicionar ar, incrementar o ar, né? Então, esse aspecto físico aqui do globo, do fouet, é para incorporar ar na sua preparação, que seja o merengue, que seja o seu bolo, enfim, para deixar ele fofinho, tá? Outro acessório que provavelmente veio junto com essa batedeira planetária é esse daqui, que se chama folha ou raquete. Então parece uma folha, né? Parece uma folha, parece uma raquete. E esse tipo de acessório, ele é utilizado para fazer mistura. Então você vai utilizar para fazer, por exemplo, uma mistura, para fazer uma massa de torta, né, onde você não precisa incorporar ar, onde você precisa somente incorporar todos os ingredientes. Então é aquele acessório que vai vir ali apertar tudo junto e homogeneizar tudo junto. E nós temos um outro acessório que eu acho que deve estar escondido aqui na minha gaveta, que é esse daqui, que é o gancho, né? Que tem esse aspecto de gancho aqui mesmo. Isso daqui são para massas, tá, pessoal? Para massas mais pesadas, massas de pão, massas de panetone, massas que demandam de sovar, que demandam força, né? Então, esse gancho aqui, ele é mais para massas pesadas. Então, geralmente são esses três acessórios aqui que vêm junto com uma batedeira planetária. Provavelmente, se você tem uma batedeira planetária, você tem esses acessórios. Então, quando a gente faz uma massa de macarrão, né, a gente faz o merengue, por exemplo, a gente vai utilizar isso daqui, o fouet, para incorporar ar e para formar o merengue. Porém, para fazer a macarronagem, a gente não vai trabalhar com esse acessório aqui. Nós vamos trabalhar com esse outro acessório aqui, que é a raquete. Então, quando você faz a massa de macarrão, você vai precisar trocar o acessório. Então, qual que é a grande sacada para você fazer a macarronagem utilizando a raquete, né? Trabalhando com merengue italiano. Por que muita gente tem dificuldade em fazer a macarronagem na batedeira com merengue italiano? Porque a receita de macarrões feita com merengue italiano, ela tem uma etapa que as outras receitas de macarrões não têm. Então, se você procurar pela internet, eu sei que você vai ficar confusa aí, justamente porque você achou que as receitas são muito diferentes. Principalmente a com merengue italiano, né? E qual que é a grande diferença de uma receita de macarrons feita com merengue italiano para as outras, feita com merengue francês ou suíço?
É uma etapa que a gente chama de pasta de amêndoas. Então, ao invés de ter o TPT, que eu falei aqui no começo da aula, o tom por tom, que é aquela mistura de secos entre farinha de amêndoa e açúcar de confeiteiro, nós adicionamos dentro desse TPT um pouco de claras. Isso, clara de ovo. Até formar uma pasta assim como você está vendo no vídeo, né? Essa pasta de amêndoas é uma etapa que só existe na receita de macarrons feita com merengue italiano. E é por isso também, né, que os macarrons feitos com merengue italiano, eles vão ter uma textura mais gostosa do que aqueles macarrons feitos com merengue francês ou merengue suíço. Ele vai ficar mais macio por dentro graças a essa pastinha. Tá? E muita gente fica confusa. Pri, mas como que eu vou fazer então para misturar essa pasta junto com os merengues na hora de fazer a macarronagem na batedeira? Porque se você trabalhar com as outras receitas, né, merengue francês e merengue suíço é muito mais fácil. É só você ir jogando os secos ali dentro da batedeira, pega a raquete e já era, né? Encontra aquele ponto de fita e tudo certo. Mas com a técnica do merengue italiano é um pouquinho diferente. Então, o que eu gosto de fazer e vou compartilhar com vocês, inclusive é o que eu ensino para os meus alunos, né? O que eu faço para homogeneizar bem os ingredientes e para deixar a minha macarronagem perfeita, mesmo com essa pasta de amêndoas. Então, primeiramente, o que eu gosto de fazer é fazer a pré-macarronagem na mão, tá? Então, eu simplesmente pego mais ou menos metade do merengue, tá? Misturo ali dentro daquela pasta de amêndoas, pode ser dentro da batedeira mesmo, sem problema nenhum, tá? E pega a espátula e dá uma primeira homogeneizada. Por quê? Porque se a sua pasta de amêndoas ficar grudada no fundo do bol da batedeira, vai dar ruim. Você não vai conseguir homogeneizar todos os ingredientes, tá? Então, a primeira dica para você fazer a sua macarronagem na batedeira é você fazer a pré-homogenização na mão e depois levar para a batedeira. E depois pode adicionar o resto do merengue e colocar a batedeira aí em velocidade baixa. Você vê aqui no vídeo, a velocidade está bem baixinha. Então eu utilizo aqui a velocidade 1 ou 2 no máximo da minha batedeira. Eu tenho uma KitchenAid. Então não tem como você fazer a macarronagem batendo muito rápido. Por quê? Porque para passar do ponto, gente, vocês não têm ideia. É 2 segundos. Acabou. A macarronagem na batedeira é tão mão na roda que a gente tem que tomar cuidado, né? E eu falo para os meus alunos assim, espero você ter bastante experiência trabalhando com a macarronagem na mão, aprendendo a ter percepção de textura, né? Meus alunos sabem que lá no curso é metodologia dos 3 T's, né? Tempo, temperatura e textura. Então, o tempo todo tem que estar observando tempo, temperatura e textura em cada processo. Textura é fundamental para você fazer macarrão. Quem não conhece textura não conhece macarrão. Pode ter a melhor receita do Pierre Hermé, pode ter a receita do Seu Jorge, não adianta. Se você não conhece textura, vai dar ruim. Então tem que aprender a conhecer textura. Então aprende a fazer a macarronagem primeiro na mão para depois passar para a batedeira, tá? E dá aquele medinho no começo mesmo, porque se você ligou muito rápido ali a batedeira, a chance de passar do ponto é muito grande. Então vai devagarzinho, tá? Sinceramente, assim, eu acho que não demora 1 minuto para fazer a macarronagem. É claro que vai demorar mais, dependendo se a sua receita é maior ou menor, mas enfim. Então, o que eu recomendo? Liga a tua batedeira lá em velocidade baixa e vai testando o ponto da massa conforme a sua batedeira vai batendo. Então, liga a batedeira, deixa ela rodando um pouquinho, levanta a batedeira e testa o ponto da macarronagem, assim como você está vendo aí no vídeo. Tem que ficar no ponto de fita, né? Aquele ponto onde a massa ela vai escorrendo ali, ó, pela raquete e ela não quebra. Assim que a tua macarronagem fica nesse ponto, para de bater. Não bate mais porque vai passar do ponto. E como você sabe, né? Você que já trabalha com macarrão, se você está aqui na aula, provavelmente você já faz macarrão, você já sabe. Uma macarronagem que passa do ponto não tem o que fazer. Tem gente que fala assim, não, mas
adiciona mais farinha de amêndoa. Não tem o que fazer, gente. Por quê? Porque macarronagem serve para remover uma parte do ar presente dentro da massa. E se você remove tudo, a massa fica mole. Não tem como incorporar ar novamente. Não tem. Então não é só a questão da textura da massa, mas é a questão de não ter mais ar. E isso a gente não consegue ver, né? A gente não consegue ter essa percepção, né? Se tá faltando ar ou não. É claro que quando a gente começa a conhecer os macarrons, né? A gente sabe o que está acontecendo ali, a gente conhece os porquês. Então, só o fato de você adicionar mais secos não vai resolver o problema, tá? E essa dica, gente, de macarronagem na batedeira, eu super recomendo que vocês percam o medo de fazer. Por quê? Gente, é libertador. É libertador. Eu lembro quando chegava naqueles meses, assim, onde eu sabia que a produção ia ser difícil, ia ser pauleira mesmo, onde eu ia ter que ficar 10 horas de pé por dia fazendo macarrão pro Natal. Gente, a macarronagem na batedeira era o que me salvava, que era uma receita atrás da outra, né? E a macarronagem é aquilo que dói o braço, principalmente quando você faz uma receita grande, né? Então, super recomendo para vocês. Natal tá chegando, testem esse processo antes de começarem aí a fazer as produções para o Natal. A gente está aí no finalzinho do mês de setembro, dá para você já começar a produção de Natal. Não acredito, Pri. Sério? Seríssimo, seríssimo. É só você trabalhar com congelamento, né? Você vai antecipando as produções aí do Natal em outubro, em novembro, tá? Pode começar em outubro, metade de outubro, final de outubro, para já em novembro você ter toda a tua produção congelada, para você não correr, né, na hora do Natal. Começa em novembro, se você preferir, faz aí uma análise, né, do seu contexto, do seu tempo. Eu, por exemplo, quando trabalhava com encomendas de macarrons, no mês de novembro, metade de novembro eu começava a minha produção de Natal, né, ia congelando tudo, para não ficar naquela loucura, né? E mesmo assim eu não tinha uma capacidade muito grande de congelamento, eu conseguia congelar até 1000 macarrons cada vez, e no Natal eu vendia muito mais de 1000 macarrons, é claro. Então eu tinha que estar renovando a produção. Conforme ia saindo o estoque, eu ia renovando e macarronagem na batedeira, tá? Para você que quer fazer macarrons aí pro Natal, ainda dá tempo. Vou deixar aqui para vocês que estão me acompanhando nessa aula do Macarrão Talk um link aqui embaixo do vídeo do meu curso Macarrons para Todos com R$100 de desconto, que já é um presente de Natal e tanto, né? Dá para parcelar em 12 vezes, a parcela fica pequenininha, é um curso vitalício, tem o meu suporte lá em até um dia útil, eu respondo todos os alunos em um dia útil, é só me perguntar lá na plataforma. Esse curso que é feito lá na plataforma da Hotmart, com aulas gravadas, a gente tem aulas ao vivo também, uma vez por mês. Então é um curso sensacional para você que está começando. E nesse curso, gente, olha que bacana, lá também eu ensino direitinho, passo a passo, para você perder o medo e fazer macarronagem na batedeira, né? Afinal de contas, o meu objetivo é que você perca o menos tempo possível aí nessa cozinha, que você vai aproveitar da tua família, que você vai cuidar de você e que você ganhe uma grana também trabalhando com essa profissão maravilhosa chamada confeitaria. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, gostaram? Foi boa, né? Acho que estava faltando essa aula aqui para vocês. E pedido de vocês, é claro, né? O pedido de vocês é uma ordem. Se vocês têm algum tema que vocês gostariam de ver aqui na aula do Macarrão Talk, eu vou transformar a sua pergunta numa aula. Então é só deixar aqui embaixo nos comentários, fazer a sua pergunta lá no Instagram, que isso sempre traz novas ideias aqui para as nossas aulas semanais. Então é isso, minha gente. Bisu para vocês. Fiquem com Deus. Para quem me acompanha lá no Instagram, toda quarta-feira é dia de live. Então se você tem dúvida, né, sobre macarrão, sobre confeitaria, sobre venda, enfim, sobre o que for, vem pra live lá no Instagram, toda quarta às 10 da manhã, que a gente bate ponto lá também, viu? Beijo grande pra vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.